Sabah al-Khair, bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, ohio, guten morgen, bom dia. Rio de Janeiro, 7 de abril de 2021, sintam-se cumprimentados. Para quem não sabe, eu quero só ratificar, eu quero só confirmar que eu não faço vídeo nos dias que caem 5, 6, 9 e 11. São números satânicos. E eu não quero nada com satanismo, não quero nada com o inferno. Eu faço, como o dia de hoje, o número 7, que é o número do Senhor, que é o número da perfeição. E vamos à palavra de Deus, que está em Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. O título diz: Davi traz a arca para Jerusalém. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo, que tinha consigo de Balaá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, em Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiro, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a arca, a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Glória a Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom, Ele é maravilhoso, glorioso, Ele é formidável, Ele é tremendo, Ele é forte, Ele é soberano, Ele é majestoso. Só o Senhor é Deus e não há outro, só Deus é o Senhor. Aleluia! Davi, agora rei, de posse da sua coroa, de posse do seu trono, queria agora trazer a arca da aliança para a terra de Davi, para a casa dele, para que fizesse morada, para que a presença do Senhor verdadeiramente estivesse ali. Não seria uma tarefa fácil, passaria por algumas tormentas, mas o que Davi queria, almejava, ele conseguiria. Eu quero te perguntar, como é que você quer tocar a arca do Senhor, que é a arca da aliança? Ela quer dizer a presença do Senhor. E para você chamar a presença do Senhor, para você tocar em Deus, não é de qualquer maneira. Muitas das vezes você toca e Deus te abençoa, e outras vezes você toca e você é amaldiçoado. A arca do Senhor lá atrás, ela foi levada pelos filisteus, inimigo do povo israelita. E quando essa arca chegou na terra dos filisteus, trouxe muito tormento, muita tribulação, muita aflição, pois aquele povo ia ser tomado de hemorroidas,
aquele lugar ia ser tomado por ratos, porque a presença de Deus não estava ali, não podia continuar ali. Por quê? Porque aquele povo não servia ao Altíssimo, mas servia a um principado, a um demônio que se chama Dagon. E Deus não era com aquele povo. Deus sentou a mão naquele lugar. Enquanto aquele povo não tirasse a arca dali, a mão de Deus seria sobre cada um daqueles que moravam ali. Eles tiveram uma estratégia, tiveram uma ideia, chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, fizeram 5 imagens de ratos e fizeram 5 imagens das suas hemorroidas de ouro, tudo de ouro. Colocaram dentro de um cofre, colocaram num carro novo com as vacas, ali, as vacas iam levando no carro novo. Do lado da arca do Senhor, colocaram o cofre, e dentro desse cofre colocaram 10 imagens, 5 de ratos e 5 de hemorroidas. Para quê? Para que Deus tirasse a mão de sobre aquele povo, porque a dor era muito grande. E os príncipes dos filisteus, com o intuito de querer que aquela arca saísse dali, daquela terra, eles acompanhavam a vaca se dirigindo para fora daquele lugar. Agora, a arca ela vai chegar até a casa de Abinadab e ali ela vai ficar. Davi, sabedor, disse que é trazer a arca para a casa de Davi, para a terra de Davi. Ele vai mandar buscar. Feliz, todo faceiro, todo alegre, no meio do caminho vão tocar os instrumentos, porque eles estão felizes. Mas o que vai acontecer? A arca, o carro vai tombar e Uzá vai tocar a mão, e Uzá vai ser ferido, vai ser morto. Davi se entristece e não deseja mais levar agora a arca para a sua casa, para a sua terra. Deixa na casa de Obed-edom, e por 3 meses a arca fica ali, e Deus começa a abençoar Obed-edom e toda a sua casa. Davi, sabedor disso, agora sim manda buscar. Quando ele vai buscar essa arca, 6 passos que é dado com essa arca, eles vão fazer sacrifícios para o Senhor. E você, como é que tem chamado a atenção do teu Deus, o Criador de céus e terra? Você tem chamado a atenção dele, a presença dele, a arca do Senhor, para fazer realmente morada no teu coração, na tua vida, e você tem agido da maneira certa, correta, como deve ser, para Deus te abençoar, como abençoou a vida de Obed-edom, assim como vai abençoar toda a tua casa, ou você vai fazer como filisteu? De manhã tu adora a Deus, e quando chega a noite, tu está acendendo incenso, está fazendo defumação, tu está adorando outros deuses. Aqui os filisteus, eles sabiam muito bem a quem adoravam. Eles não adoravam o Deus de Israel, mas eles adoravam a Dagon, um principado, um demônio. Mas muitas das vezes, as pessoas por aí dizem: não, eu sirvo ao Deus vivo, não, eu creio em Deus. De manhã adora a Deus, quando chega a noite, vai acender vela, vai acender tudo que não presta, vai arriar tudo que não deve. Ele diz: eu sirvo a Deus. E quer que a presença do Senhor esteja na tua casa. Aí você está agindo como filisteu. Aí Deus senta a mão na tua vida. Então, tu quer receber verdadeiramente a presença do Senhor, ser abençoado, como foi Obed-edom? Tem que ser 24 horas adorando ao Senhor, fazendo querer a vontade dEle, chamando a presença dEle, adorando, glorificando, bendizendo, enaltecendo, porque Ele é bom. Só o Senhor é Deus e não é outro, não há outro. Faça o que é certo. Hoje, o que a gente vê por aí é muito triste,
Pastores que batem no peito e dizem: eu sou pastor, eu sou pastora. De manhã está dando culto, na frente do púlpito está glorificando, bendizendo a Deus. Vira as costas, vai adorar o Deus Ra, o Deus Sol, vai adorar Baal, vai adorar Leviatã, Beelzebu, Astarote, Mamon, e por aí vai. Aí assim, eu não sirvo a Deus, não. Ou então Bafomé, não, eu não quero mais, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor maçônico. Olha só, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Tu tem que verdadeiramente saber o que tu queres. O que tu não pode é coxar entre dois pensamentos. Tu tem que saber o que tu queres. Tu queres Deus ou se tu queres Satanás. Porque se tu queres Satanás, o porteiro do inferno, que se chama Bafomé, quando tu desceres à sepultura, ele vai estar lá te esperando na porta. Ele vai dizer: tu fizeste um excelente trabalho na terra para mim, conquistaste muitas almas, batendo no peito que era pastor, pastora. E à noite tu ia adorar a mim. Meus cumprimentos pelo excelente serviço. O inferno te agradece. Procura colocar na tua mente, escolhe hoje a quem tu vai servir. Se é o verdadeiro, se é aquele que te criou, ou se é Satanás. Tu vai ser amaldiçoado ou tu vai ser abençoado? Escolhe hoje. Bom, hoje é um dia para mim muito especial, maravilhoso. Hoje são 7 de abril. Eu completo 7 anos de uma aliança muito forte. Eu pago o preço por essa aliança. Aliança de renúncia, aliança de sacrifício, aliança de pacto, aliança de voto, aliança de amor. Tem que ter amor. Lembrando que nós não estamos mais na época do sacrifício, e sim da graça. Para você receber alguma coisa de Deus, você não precisa fazer sacrifício algum, mas sim está na presença do Senhor. Deus te entrega favor imerecido, é graça. Só que eu tenho um particular com Deus, que é a minha aliança. E hoje eu completo 7 anos. Dentro desta aliança, ela está escrita aqui: só o Senhor é Deus. Elias, o profeta Elias, o significado do nome Elias quer dizer: só o Senhor é Deus. E dentro da minha aliança está registrado: só o Senhor é Deus. E hoje estou muito feliz, e não é para menos, né? Só quero agradecer ao meu Deus. A luta, Isa, como é que é ter 7 anos de uma aliança de renúncia? Não é fácil, é difícil, a luta é grande, não é pequena não, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Deus é bom, Ele é maravilhoso. Agora, gente, eu quero chamar aqui a atenção. Eu visualizei esses dias aquele menino, Gabriel, que ele é vereador, e ele estava fazendo o serviço dele, ele estava no UPA, na zona norte aqui do Rio de Janeiro, e a médica, sem dar atenção para os pacientes, estava dormindo. E isso ela não estava tirando o período dela de minutos, de horário de janta, horário de almoço, horário de café, não. Isso se postergava. E o tempo ia passando, e as pessoas esperando, sem atendimento, ela ia embora. E o Gabriel Monteiro foi atrás. Deu voz de prisão e ela foi presa. Ele foi denunciado no Ministério Público por abuso de autoridade. Vamos lá, eu quero ler para vocês sobre abuso de autoridade. Abuso de autoridade, Lei 13.869 de 2019, artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei, com a finalidade específica de prejudicar outrem,
ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Esse é um. Espera aí que eu quero ler outro. Esse é o abuso de autoridade, tá? Eu quero ler o crime de peculato. Código Penal 2.848 do ano de 40. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, a qualquer outro bem, móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Esse é um, peculato. Outro, eu quero ler agora aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, anota aí, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Até aqui. Bom, a médica não atendeu, foram 2 crianças que estavam lá, e as crianças tiveram que ser transferidas, e o Estatuto da Criança diz que ela não pode ser tratada de forma negligenciada. Eles não podem agir com omissão. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade, deixa eu te dar um exemplo, o que é abuso de autoridade. Um juiz está com uma situação para ser resolvida, a sentença tem que ser dada. E ele, por peita, por presente, aquele fulano ali, empresário, ele cometeu um crime, mas ele sabe que aquela pessoa ali, pobrezinha, é inocente, mas um empresário deu presente, deu um dinheirinho, molhou a mão dele, e ele usa da sua autoridade e, ao invés de dar a sentença favorável àquela pessoa que é pobre, ele dá a sentença favorável ao culpado, ou seja, ele inocenta o culpado, e o culpado ele tem por inocente. A Isa, me dá mais um exemplo de abuso de autoridade. Te dou exemplo de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Policiais chegam na casa do pobre, arrombando, metendo o pé. Estou desconfiado que tem droga na tua casa. Hã? Cadê o mandado? Sem mandado, não pode fazer isso. Isso se chama abuso de autoridade. Porque você não tem dinheiro, aí usa do abuso de autoridade para meter o pé na tua porta. Isso se chama abuso de autoridade. Aqui, o Gabriel Monteiro, ele estava cumprindo o papel dele, o serviço dele. Ele estava zelando, cuidando daquelas vidas que estavam ali no UPA, procurando socorro, muitos com sintomas do Covid-19 e muitos sendo negligenciados. Aí, o Gabriel Monteiro, ele foi denunciado no Ministério Público pelo seu feito. Querem caçar o mandato dele. E eu li para vocês aqui o que quer dizer crime de peculato. Gabriel Monteiro não cometeu crime de peculato. Sabe o que é crime de peculato? Roubar dinheiro público, como fez o Flávio Bolsonaro nas rachadinhas, como fez o Chico Rodrigues, senador também de Roraima, que colocou o dinheiro na cueca. Tá todo mundo nas suas respectivas cadeiras, bonitinho, ninguém mexe. Sabe por quê? O errado vira certo e o certo vira errado. Ontem eu estava pesquisando o partido do Gabriel Monteiro, e aí diz que ele não é de direita, não é de esquerda, não é do centro. Eu sou de esquerda. Eu, quando vejo alguma coisa de errado, eu vou para frente, eu vou falar, eu vou denunciar. Eu não me calo, eu nunca vou me calar. Eu peço que vocês pensem sobre isso. Graças a Deus, as senhoras que estavam lá presenciando, visualizaram tudo, chegaram até a delegacia e testemunharam a favor do Gabriel Monteiro. É uma sujeira. O menino procurando fazer o serviço certo, fazendo bem pela população.
Ele está certíssimo. Ô médica, lugar de dormir não é no hospital. Eu quero tirar o chapéu aqui para muitos médicos que estão se compadecendo, estão tendo compaixão, estão virando noites, dias, não estão descansando por causa desse problema que está aí, dessa enfermidade mundial. Mas nem todos têm um bom coração, como vocês. Há exceções, como dessa senhora aí, dessa médica. E o Gabriel Monteiro só estava procurando fazer o que é certo. Mas o certo hoje vira errado e o errado vira certo. Bom, eu já falei demais, eu estou em 20 minutos e 42. Eu quero aqui a palavra agora de dicionário para vocês. Vamos lá. Cistes, bancos de areias movediças, encolher perigos. Solilóquio, monólogo. Fiquem com Deus.